Recentemente eu tenho me defrontado com o tema da fixação da pena e o regime inicial de cumprimento dela. Escrevi um artigo, vou deixar o link na descrição. E uma das coisas que as pessoas têm que entender é que, embora exista a previsão legal, o ordenamento jurídico tem que ser interpretado sobre o princípio da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana. E isso também se aplica na hora de fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Não é nem um pouco razoável que uma pessoa condenada a 1 ano, a 2 anos, tenha fixado um regime semiaberto. Isso é contraproducente do ponto de vista de política criminal e também não é nem um pouco proporcional, uma vez que se a pessoa foi condenada a uma pena branda, é porque o crime não teve uma incidência aflitiva, ou seja, não foi um crime de uma gravidade muito grande, nem violou um bem jurídico sensível. Ou seja, muitas das vezes é um crime ali patrimonial, é um crime contra a honra, não estamos falando de um crime com violência, grave ameaça e coisas do tipo. Outro ponto que tem que ser considerado é que se você condena alguém com uma pena branda, que cometeu um crime que não está revestido desses elementos de gravidade, você está usando o sistema penitenciário, um regime semiaberto, que as vagas são ínfimas, são muito limitadas, para manter uma pessoa de baixa periculosidade. Enquanto que, às vezes, num sistema de progressão, a pessoa que cometeu um crime grave e que precisa progredir, porque é da lei, é o direito dela, ela não vai ocupar essa vaga, porque essa vaga está ocupada por alguém que cometeu um crime baixo. E o que acontece com essa pessoa que cometeu um crime grave? Pois é, ela acaba indo direto para o aberto. Ela acaba sendo beneficiada pela falta de vagas, dessas vagas que estão sendo ocupadas por uma pessoa que cometeu um crime brando, porque a ignorância e, muitas das vezes, a cultura de encarceramento do Poder Judiciário causa esse tipo de distorção e preferiu colocar alguém no semiaberto, sendo que essa pessoa reunia condições pessoais próprias de conduta social e de gravidade do delito para poder cumprir no aberto, apesar da previsão legal que diz que o condenado reincidente não pode ser condenado ao regime aberto. Existem precedentes, isso está no artigo que eu escrevi, que acabam por relevar esse quesito da reincidência. Esses precedentes, eles apontam que, havendo elementos que indiquem ou que tornem recomendável a fixação do regime aberto, apesar da reincidência, isso pode ser aplicado. Então, deve haver uma correlação entre sentença penal, quantidade da sentença e fixação do regime de cumprimento de pena inicial. Essa correlação ela está amparada numa melhor interpretação do direito, mais abrangente, que não é meramente restritiva, e essa interpretação ela é lastreada nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. E uma outra questão que a gente tem que trabalhar melhor a interpretação, pelo menos é o que eu defendo, é que esses quesitos, eles não são cumulativos. Eles podem ser sopesados, eles podem ser ponderados de acordo ali com o caso concreto, gravidade do crime, a conduta da pessoa, os princípios que eu já mencionei. E na presença de um e de outros tantos, isso ser ponderado. Não é um raciocínio aritmético, nós não estamos falando aqui de uma equação matemática, nós estamos falando de uma ciência jurídica, uma ciência social. Enquanto ciência social, deve ser interpretado de maneira socialmente recomendável, seja do ponto de vista de política criminal, racionalidade do processo penal, bem como razoabilidade e proporcionalidade. Esse é o vídeo de hoje, o link estará na descrição. Fiquem com Deus, até a próxima.